TCU investiga presidente Lula pela acusação de ter ficado com relógio que deveria ser entregue ao patrimônio da União. Em nova viagem, Lula já chegou a Cuba e depois irá a Nova York, onde vai abrir a Assembleia Geral da ONU. IBGE garante que o preço da carne ficou mais barata para o consumidor. Solidariedade expulsa advogado que, na hora de defesa de réus dos atos de 8 de janeiro, confundiu o príncipe com o pequeno príncipe. Uber é condenada a contratar todos os motoristas e pagar multa de R$ 1 bilhão. Aumenta número de desaparecidos na Líbia e número de mortes passa de 11 mil. Cientistas europeus descobrem como os neurônios morrem no processo de Alzheimer. E a geração fone de ouvido apresenta um risco de perda auditiva cada vez mais precoce. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Mais um problema com joias, desta vez envolvendo o presidente Lula. O Tribunal de Contas da União passou a investigar a incorporação de um relógio de R$ 80 mil ao patrimônio pessoal do presidente. Mas não é só isso. Um relógio avaliado em R$ 80 mil, recebido pelo presidente Lula em 2005 do governo francês, vem sendo utilizado pelo presidente petista, mas não teria sido declarado. O Tribunal de Contas da União instaurou um processo para investigar o caso. O relator é o ministro Antônio Anastasia e ainda não há conclusão para essa investigação. Em 2016, o Tribunal de Contas da União determinou a localização de 568 presentes oficiais recebidos por Lula. Destes, 360 foram localizados pela Secretaria de Administração da Presidência da República em 2017. 74 itens permaneceram desaparecidos. Já em 2019, a presidência informou que apenas 8 presentes dados a Lula permaneciam desaparecidos. Entre esses objetos, há cuia e bomba de chimarrão em prata e bronze, garrafa em cristal com tampa e gargalo em prata, quadro do tipo porta-retratos emoldurado com selo em ouro, e esses itens foram avaliados em R$ 11.700. O presidente Lula, então, ressarciu os cofres públicos, fazendo 10 pagamentos de R$ 1.174. Outras peças, no entanto, seguem incorporadas ao patrimônio pessoal de Lula, segundo revelou o jornal Estadão nesta sexta-feira. São elas: um outro relógio feito de ouro branco de 19 quilates e prata com uma pedra de safira azul, presente do governo francês. Um outro relógio suíço folheado em prata, presente do então ministro das Relações Exteriores da Líbia em 2003, além de um colar de ouro branco dado por uma empresa chinesa de investimentos em 2004, além do relógio de R$ 80 mil já mencionado. Portanto, são 3 relógios e um colar. Em nota, a Presidência da República informou que todos os objetos recebidos pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante mandatos anteriores, foram registrados nos sistemas da Presidência da República e jamais foram vendidos. A nota diz ainda que todos os itens mencionados pela reportagem foram analisados pelo TCU e estão preservados. O Supremo Tribunal Federal começou à meia-noite desta sexta-feira a analisar vários pedidos de partidos e parlamentares que questionam os direitos políticos da ex-presidente Dilma Rousseff após o impeachment. Da maneira como foi feito, o processo não tornou Dilma inelegível ou impedida de ocupar um cargo público. Atualmente, ela preside o Banco dos BRICS. O julgamento do caso será feito até o próximo dia 22, no plenário virtual do STF.
Um fato peculiar ocorreu durante a defesa de um dos acusados sobre a invasão da Praça dos Três Poderes em Brasília no dia 8 de janeiro. Durante sua sustentação oral, um advogado confundiu o livro infantil O Pequeno Príncipe com o livro O Príncipe de Maquiavel, além de também confundir o nome de um personagem bíblico. Durante sua sustentação oral, o advogado Harry Catwinkle defendeu Tiago de Assis Matar, que foi condenado a 14 anos de prisão. Em suas falas, o advogado atacou ministros do Supremo Tribunal Federal e endossou alguns discursos de ódio. Contudo, Catwinkle cometeu um erro um tanto quanto grosseiro para um advogado. A quem querem chegar? Esse julgamento ele está sendo jurídico de Aécio, ou esse julgamento, Aécio e agora Tiago Matar, ou esse julgamento está sendo político a fim de criminar mais alguém, a fim de um objetivo do qual nós não conseguimos entender, porque parece que estão sendo usados como diz o Pequeno Príncipe, os fins justificam os meios e podemos passar por cima de todos. Maquiavel, os fins justificam os meios. A declaração de Catwinkle basicamente apagou os 400 anos de diferença entre as duas obras. Enquanto em O Príncipe, Maquiavel tratou de criar uma obra fundamental para a filosofia ao falar sobre a ciência política moderna, a obra O Pequeno Príncipe é considerada uma fábula ou uma novela. No geral, é classificada como uma literatura infanto-juvenil e é ilustrada pelo próprio autor. Nas redes sociais, outro trecho da fala do advogado também virou chacota ao confundir um nome que aparece no Novo Testamento Bíblico. Senhora presidente, ontem quem me antecedeu foi um desembargador, doutor Sebastião Coelho. Ele falou a respeito de lavar as mãos de Afonso Pilatos. Eu gostaria de lembrar a todos os ministros aqui presentes e todos que me ouvem nessa tribuna que atrás desse plenário, inclusive, foi encontrado no jardim, como vossa presidente nos mostrou, existe um crucifixo. Não necessariamente para dizer de religião, até mesmo porque o Estado é laico, o Estado permite todas as religiões. É só para lembrar do maior erro do julgamento da história, que foi a crucificação de Jesus Cristo. O advogado aparentemente trocou o nome bíblico de Pôncio Pilatos por Afonso. Na Bíblia, Pôncio Pilatos, que era um governador da província romana da Judéia, havia dito antes da condenação de Jesus Cristo à crucificação que lavava as mãos sobre a condenação. A gafe foi apontada ainda na sessão pelo ministro Alexandre de Moraes, que acusou o advogado de esquecer a defesa do cliente e de fazer discursinho para as redes sociais. O advogado ignorou a defesa. O advogado não analisou nada, absolutamente nada. Não analisou associação criminosa, não analisou dano, não analisou nada porque o advogado preparou um discursinho para postar em redes sociais. Isso é muito triste. Os alunos que aqui se encontram, os alunos do curso de Direito da Universidade de Rio Verde, de Goiás, hoje tiveram uma aula do que não deve ser feito na tribuna da Suprema Corte do país. Logo após as duras críticas, Harry Catwinkle, que era afiliado ao Solidariedade de São Paulo, foi expulso da legenda. O Solidariedade afirmou que a atuação do advogado se mostrou incompatível com a linha do partido. Além disso, Paulinho da Força, presidente do partido e que assinou a expulsão do advogado, também vai acionar a Ordem dos Advogados do Brasil contra ele. O vereador Adilson Amadeu, do Partido União Brasil, foi sequestrado na zona oeste de São Paulo. Ele ficou mais de 1 hora na mira de 3 homens armados que levaram dinheiro e presentes que estavam no porta-malas do seu carro.
O parlamentar foi levado a um cativeiro e, após ser liberado, andou cerca de 20 minutos até ser socorrido por um motorista de ônibus. Adilson ficou com medo do sequestro relâmpago, pois os sequestradores viram sua carteira de vereador e confundiram com distintivo policial. Em nota disse, abre aspas, levaram meu carro, celular e meus pertences, mas preservei meu bem mais valioso, a vida, fecha aspas. A última madrugada foi de vários tiroteios na Praça Seca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Os confrontos só terminaram hoje de manhã com a ação do Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar e da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil. A região foi alvo de uma onda de brigas de facções rivais. Para conter os criminosos, a polícia usou carros blindados para circular nas ruas das comunidades e 2 helicópteros. Ainda não há informações sobre prisões, apreensões e feridos. Uma operação contra um grupo criminoso terminou na morte de um policial federal e 4 suspeitos na região de Valéria, em Salvador, na Bahia. Após o episódio, uma equipe com 14 policiais do Comando de Operações Táticas de Brasília e um helicóptero chegaram a Salvador no final da tarde de hoje para reforçar as tropas militares baianas. Pelo menos 100 agentes das polícias federal, militar e civil cumpriram ordens judiciais na capital baiana à procura de foragidos, armas, munições e entorpecentes. Durante a operação, houve troca de tiros entre policiais e bandidos. Em meio aos disparos, o policial Lucas Monteiro Caribé foi atingido. Após receber os primeiros socorros no local, Lucas foi levado às pressas para um hospital da região, mas já chegou à unidade sem vida. O policial nasceu em Salvador, era solteiro e não tinha filhos. Desde 2013, ocupava cargos na Polícia Federal, sendo inicialmente na Delegacia de Repressão a Crimes contra o Patrimônio e ao Tráfico de Armas, e em seguida na Delegacia de Repressão a Entorpecentes. Além do policial, outros 4 homens morreram durante a operação, todos eles suspeitos de integrarem um grupo criminoso. 2 morreram no momento do tiroteio e os outros horas depois em uma região de Matagal, entre os bairros de Valéria e Rio Sena, durante a fuga. O nome de apenas um suspeito foi divulgado: o Wellison Neves Brito, conhecido como Cara Fina. Ele era procurado por atuar no tráfico de drogas da região e fazia parte do baralho do crime. Desde o mês de agosto, a Polícia Federal realiza operações na Bahia como parte de um acordo de cooperação entre o governo estadual e federal para acabar com a criminalidade no estado. A região de Valéria, onde a troca de tiros aconteceu, fica em um ponto considerado estratégico para o tráfico de drogas e é palco constante de confrontos entre facções criminosas. Segundo dados do Monitor da Violência, a Bahia é o estado com maior número de mortes violentas no primeiro trimestre deste ano. Entre janeiro e março, 1.289 pessoas morreram em casos de feminicídios, homicídios dolosos, latrocínios ou lesões corporais seguidas de morte. Durante todo o dia, helicópteros do Grupamento Aéreo da Polícia Militar realizaram varreduras por todo o estado em busca de possíveis criminosos. E a seguir, em nova viagem, Lula já chegou a Cuba e depois irá a Nova York, onde vai abrir a Assembleia Geral da ONU. E ainda, IBGE garante que o preço da carne ficou mais barato para o consumidor. O presidente Lula chegou agora há pouco em Cuba, onde deverá se reunir com presidentes de países em desenvolvimento. Depois, seguirá para Nova York para fazer a abertura da Assembleia Geral da ONU. Em Havana, capital de Cuba, Lula participa da cúpula do G77 mais China, um grupo composto por 134 países em desenvolvimento, além da China. Durante a cúpula, os líderes discutem assuntos importantes a todos os países do grupo. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, questões tecnológicas estão no foco dessa cúpula. Também serão discutidos temas como mudanças climáticas, recuperação pós-pandemia e o impulso à reforma da governança financeira internacional.
Após a cúpula em Cuba, Lula seguirá para Nova York, onde fará a abertura da Assembleia Geral da ONU na terça-feira. É uma tradição que a abertura da Assembleia seja feita pelo Brasil. E essa será a 8ª vez que Lula fará o discurso inicial na Assembleia da ONU. Tanto em Cuba quanto nos Estados Unidos, Lula participará de reuniões bilaterais com os presidentes. O encontro com Joe Biden deve ser realizado na quarta-feira. O secretário de Segurança do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, tirou de suas redes sociais uma postagem que mostrava a apreensão de diversos tijolos de maconha. Eles estavam com adesivos do rosto do presidente Lula e a frase "faz o L". Ele atendeu a uma determinação da Advocacia Geral da União, que considerou a publicação uma afronta à moralidade. Mas o secretário divulgou uma nota afirmando que vai continuar compartilhando as grandes apreensões que ocorrem no estado de São Paulo. Depois de alguns anos de dificuldade em manter os preços da carne bovina, a proteína aparentemente está em queda e no mês de agosto todos os cortes ficaram mais baratos. Segundo a inflação oficial, o produto ficou 15% mais em conta. Os números de deflação foram apresentados pelo Índice de Preços ao Consumidor, o IPCA, divulgado no começo desta semana. A queda é influenciada pelo preço com que o boi é vendido no campo, que apenas neste ano diminuiu cerca de 30% na comparação entre janeiro e setembro. Esse declínio, por sua vez, é motivado pela alta oferta de animais no pasto. Por mais que o preço tenha caído, outros custos da cadeia de carne bovina estão impedindo que o produto nos supermercados tenha queda ainda mais intensa, como o fato de ter menos abates pelos frigoríficos por causa da queda no consumo. Os analistas dizem ainda que os donos das redes varejistas estariam mantendo uma margem alta de lucro e, por conta disso, o consumidor final não estaria sentindo diretamente a redução no preço da carne. Outro ponto que aumenta a oferta de carne e barateia os custos no campo é o clima, que está ajudando a melhorar a qualidade do pasto por causa do maior volume de chuvas, permitindo que haja menos gasto com rações. O gado que se alimenta de ração também está comendo bem, uma vez que houve queda no preço de grãos, como o soja e o milho. Ainda assim, por causa dos custos de outros pontos da cadeia, essa economia não é repassada ao consumidor na mesma intensidade. A expectativa para os próximos meses é que o preço dos produtos bovinos se mantenham em estabilidade até o final do ano, sem muita possibilidade de que os preços voltem a subir. O comércio brasileiro subiu 0,7% em julho. O resultado ficou acima do esperado pelo mercado. No acumulado deste ano, a alta foi de 1,5% e nos últimos 12 meses, de 1,6%. Quando o IBGE coloca nesta conta o varejo ampliado, que inclui as vendas no atacado de automóveis, peças e materiais de construção, o resultado muda para uma queda de 0,3%. A Bolsa de Nova York fechou em baixa nesta sexta-feira, retomando uma postura cautelosa às vésperas da reunião do Banco Central dos Estados Unidos e preocupada com as consequências de uma grande greve no setor automotivo. Greve no setor automotivo dos Estados Unidos. O poderoso sindicato United Auto Workers anunciou o início de uma greve em 3 fábricas no país, depois de não ter conseguido fazer novos acordos coletivos com a Ford, General Motors e Stellantis, que controla a Chrysler. Tonight, for the first time in our history, we will strike. Esta noite, pela primeira vez na história, pararemos nas 3 grandes ao mesmo tempo. Usamos uma nova estratégia. Selecionamos instalações, locais ou unidades para entrar em greve. Os 3 centros afetados são as instalações de montagem de Wentzville, no estado de Missouri, da General Motors, Toledo, em Ohio, para a Stellantis e Wayne, Michigan, para a Ford, que tem cerca de 12.700 trabalhadores nas suas linhas. O sindicato estendeu o apelo aos seus quase 146 mil membros para que estejam preparados para a sua vez,
dependendo do progresso das negociações. This strategy will keep A estratégia vai confundir as empresas, dará aos nossos negociadores nacionais a máxima vantagem em flexibilidade. Se tivermos que parar tudo, nós o faremos. Está tudo sobre a mesa. everything is on the table. Há 2 meses foram iniciadas as discussões para a elaboração de novos acordos coletivos de 4 anos. Os trabalhadores exigem um aumento salarial de 36% em 4 anos, enquanto os 3 fabricantes americanos não ultrapassaram os 20%. Os gigantes históricos de Detroit também se recusaram a conceder dias de férias adicionais e a aumentar as pensões. Mas as empresas manifestaram disposição de discutir de boa fé para chegar a um acordo que recompense os funcionários e proteja o negócio à medida que a indústria faz a transição para veículos elétricos. Encerrando mais uma semana no mercado financeiro, os investidores repercutiram com otimismo os dados econômicos divulgados pela China, que vieram melhores do que o esperado. Por outro lado, a greve simultânea em 3 das maiores montadoras dos Estados Unidos impediu um recuo mais acentuado da moeda norte-americana. Com isso, o dólar fechou no menor patamar do mês até agora, com queda de 0,03%, com valor de venda em R$ 4,87. Já a Bolsa de Valores fechou em alta de 1,03% aos 118.758 pontos. Um dos modelos de trabalho que se consolidaram durante a pandemia e que parecia ser uma boa opção mesmo após a crise sanitária, agora está acabando. Depois de 3 anos, o home office deixou de ser algo notório, pelo menos em São Paulo. No segundo trimestre deste ano, o mercado de escritórios registrou resultados positivos. E uma das razões apontadas por consultorias do setor para o saldo positivo é a redução do trabalho remoto, com um acréscimo de dias no modo presencial. Esses números só foram levantados graças ao aumento significativo de locações e nas metragens desses novos velhos escritórios. O levantamento feito em 500 prédios aponta que 80% dos escritórios localizados na cidade de São Paulo estão com taxa de retorno acima de 70%. No mesmo período do ano passado, o número de escritórios estava em 59%. O levantamento mostra ainda que os números estão quase iguais aos do período pré-pandemia, o que demonstra principalmente que, por mais que seja bom para o funcionário, o home office não tem sido uma opção viável para quem contrata. Para eles, a ideia de que o home office pode ser mais produtivo, famosa antes da pandemia, caiu por terra. A queda de produtividade acontece somente no modelo totalmente remoto. O híbrido, por sua vez, parece não representar uma diferença considerável em relação ao totalmente presencial. Os entrevistados disseram que os principais fatores positivos de se trabalhar de casa é a não perca de tempo com deslocamentos e em possuir horários mais flexíveis. Apenas 4% das pessoas entrevistadas afirmaram não ver nenhum ponto positivo no trabalho remoto. Para se ter ideia de que essa queda está realmente acontecendo, é que até mesmo as vagas de emprego remotos estão em declínio. Apenas 3,7% das oportunidades abertas nos principais portais de empregos do país citam o home office na descrição. Empresários e autoridades brasileiras e paraguaias se reuniram para discutir projetos de interesses dos 2 países, especialmente a rota bioceânica, que promete diminuir o trajeto e reduzir os custos de exportação de produtos. 1/3 da ponte internacional que fica na saída do Brasil para a rota já está concluída e agora os governantes se mobilizam pelos acordos multilaterais e infraestrutura de acesso para garantir o funcionamento. A estrutura será o ponto de partida para a Rota Bioceânica, uma mega estrada que vai ligar o Oceano Atlântico ao Pacífico, no Chile, cuja previsão é ficar pronta em 2025. O corredor ainda vai incluir mais estradas e alfândegas que prometem encurtar em pelo menos 2 semanas a distância que os produtos brasileiros exportados percorrem em direção à Ásia. Isso significa uma redução que pode chegar a 30% nos custos para o escoamento.
Para além da infraestrutura, a implantação da rota bioceânica também tem desafios legais que devem ser solucionados no campo diplomático, como acordos fitossanitários, de integração aduaneira, livre comércio e negociações multi e bilaterais. A mobilização das autoridades e empresários para fomentar a economia a partir da rota já começou. Eles se reuniram nesse primeiro encontro de negócios Brasil-Paraguai em Ponta Porã para tratar sobre iniciativas estratégicas para os dois países, principalmente a rota bioceânica. Quem falou sobre o andamento do projeto e os desafios à frente foi o governador de Mato Grosso do Sul. Ele explicou detalhes do aviso de licitação publicado pelo governo federal essa semana, garantindo investimento de R$400 milhões em recursos do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, para a estruturação do acesso à rota pelo Brasil. Para a saída 267, fazer o acesso e conectar a ponte. Isso nos dá a tranquilidade de que realmente é um processo conjunto, União, Estado, municípios, Paraguai, né, com todos os países envolvidos nesse propósito de terminar e construir a rota. E essa licitação ela vem junto com a estrutura aduaneira, então a gente está muito feliz de ver as coisas acontecerem em torno desse propósito de consolidar a nossa rota. O secretário de Estado de Infraestrutura ainda reforça que há um trabalho de adequação em Porto Murtinho para receber o aumento no fluxo de pessoas e veículos. O próprio governo do estado conseguiu, junto ao PAC, o desassoreamento, a melhora do canal do rio, né, na área portuária. Isso permite você ter mais escoamento da safra que sai naquela região. Além disso, há todo o investimento do governo do estado na área de saúde, na área de educação, toda a transversabilidade do serviço público estará presente em Porto Murtinho. É o governo preocupado com o futuro de Porto Murtinho. As mudanças são vistas com expectativa por empresários brasileiros e paraguaios, especialmente pelo impacto socioeconômico. Como o Paraguai é um país que exporta muitos grãos, muitas mercadorias que são produzidas aqui no Paraguai e importa muitas mercadorias beneficiadas que já são de grandes indústrias, grandes fábricas, isso aí vai economizar muito em tempo e economicamente vai ter um custo muito melhor. Nós trabalhamos com a linha de caminhões utilitários, então certamente vai ter um fluxo maior de caminhões nessa região. Se prevê uma média de 1.500 caminhões por dia nessa rota, então é uma grande expectativa. Ainda durante o encontro, outros assuntos entraram em pauta, como a implantação de free shops e a hidrovia Paraguai-Paraná, realizadas rodadas de negócios e exposições de produtos, serviços, projetos e incentivos de empresas e prefeituras. A iniciativa foi idealizada por uma organização da sociedade civil com apoio do poder público e setor produtivo. E a seguir, aumenta o número de desaparecidos na Líbia e número de mortes passa de 11 mil. E veja também, Uber é condenada a contratar todos os motoristas e a pagar multa de R$1 bilhão. A Justiça do Trabalho condenou a Uber a pagar multa de R$1 bilhão por danos morais e estabeleceu que a empresa contrate todos os motoristas cadastrados na plataforma. Faz 4 anos que o Alexandre trabalha como motorista da Uber. Quando começou no ramo, estava desempregado e diz que viu no aplicativo uma alternativa para arcar com o sustento básico da família até conseguir outro emprego. Mas o que era para ser temporário acabou como a única forma de obter renda. E ele foi ficando. No começo até era vantajoso. Depois, com o tempo, parece que em vez de melhorar, foi piorando. Porque acontece, as tarifas caíram muito. A corrida que custava, que nos pagavam há 3 anos atrás 50, hoje nos pagam 25. E a questão financeira não é a única que incomoda a classe. Os motoristas reclamam da insegurança, risco de acidentes pela alta carga horária e ainda dizem que não podem nem ficar doentes. Não tem como, a gente trabalha como diária, a gente trabalha por dia. Então a gente vai ganhar
daquilo que nós produzimos. Nós produzimos muito, mas ganhamos muito pouco. O motorista de aplicativo é considerado autônomo, com liberdade para aceitar trabalhos e projetos como bem entender. Mas, de acordo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores com Aplicativo de Transportes Terrestres do estado de São Paulo, a rotina dos cadastrados na Uber não é livre. E, segundo ele, o algoritmo prova isso. O algoritmo é um mecanismo que eles têm por trás, que eles manipulam, né? Eles levam o trabalhador para cá, eles levam o trabalhador para lá. Eles colocam hoje uma corrida mais alta, uma corrida mais baixa. É uma inteligência artificial. Então, assim, ele vai se modelando. Então, assim, é uma coisa que a plataforma ela tem um controle geral sobre o trabalhador. Só para você ter ideia, até quantas vezes o trabalhador freia o veículo, ele sabe. Foi por entender que existe vínculo empregatício entre a Uber e os motoristas que o juiz Maurício Pereira Simões, da 4ª Vara do Trabalho de São Paulo, atendeu o pedido do Ministério Público contra a empresa para que assine a carteira dos cadastrados no aplicativo nos padrões da CLT. Para o magistrado, a empresa sonegou direitos mínimos, deixou os colaboradores sem proteção social e agiu dolosamente no modo de se relacionar com os motoristas. Sendo registrado, cada motorista tem direito ao 13º salário, auxílio acidente, auxílio doença, enfim, tem direito aí à ajuda de combustível. Então, como vai onerar muito para a Uber? Então, infelizmente, tudo isso vai gerar um custo maior para a empresa e que será repassado, sim, para o consumidor. O juiz ainda estabeleceu que a Uber pague multa de R$1 bilhão por danos morais. O valor será destinado ao Fundo de Amparo ao Trabalhador e a associações de motoristas de aplicativos registradas em cartório. A Uber terá de cumprir a decisão do magistrado até 6 meses após o trânsito em julgado, que é quando não cabe mais recurso. Caso contrário, a empresa ainda terá de pagar multa diária de R$10 mil para cada motorista não registrado. A Uber informou que vai recorrer da decisão e não vai adotar nenhuma das medidas elencadas na sentença, antes que todos os recursos cabíveis sejam esgotados. Segundo a empresa, há evidente insegurança jurídica, visto que apenas no caso envolvendo a Uber, a decisão foi oposta à que ocorreu em outros julgamentos de mesmo teor. A empresa foi procurada pela nossa produção, mas não respondeu até o fechamento dessa reportagem. A Secretaria Nacional de Trânsito divulgou hoje um dado bem alarmante. No primeiro semestre deste ano, uma média de 288 motoristas foram multados por dia por dirigirem alcoolizados, 37% a mais do que no mesmo período do ano passado. Além de ser considerado crime e poder até causar a prisão do motorista, o prejuízo para quem é flagrado embriagado ao volante não é pequeno. O valor é de R$ 2.934,70, já que, nesse caso, é aplicado o fator multiplicador. De acordo com o artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, multas consideradas infrações gravíssimas podem receber um fator multiplicador de 3, 5 ou 10 vezes, de acordo com o risco que o motorista oferece à segurança no trânsito. Para embriaguez ao volante, o multiplicador aplicado é vezes 10. A CNH também é suspensa por 12 meses. O ex-presidente Jair Bolsonaro teve alta nesta sexta-feira. Ele estava internado no Hospital Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo, desde o início da semana. Segundo os médicos, ele fez 2 procedimentos na terça, um para corrigir uma hérnia de hiato e outro de desvio de septo. Um boletim assinado pela equipe médica do hospital afirma que Bolsonaro apresenta uma excelente recuperação e melhora clínica. De acordo com imagens da CNN Brasil, o ex-presidente deixou o hospital no começo da tarde e cumprimentou um grupo de apoiadores reunidos na entrada antes de deixar o local de carro. Ele foi submetido na terça a uma endoscopia digestiva para tratar um quadro de refluxo gástrico, além de uma correção do septo nasal e outros procedimentos na região buco-nasal. Nos últimos anos, o ex-presidente passou por várias cirurgias e intervenções na região abdominal devido à facada que sofreu em 2018, durante a campanha às eleições daquele ano. Depois de ser derrotado nas eleições e deixar o poder, Bolsonaro tem sido alvo de várias investigações. Em julho, ele foi declarado inelegível por 8 anos por ter praticado desinformação sobre o sistema eleitoral.
A taxa de testes positivos para a Covid-19 alavancou nos últimos 15 dias e chegou aos 22%. Na semana encerrada em 19 de agosto, o percentual era de apenas 14%, um aumento de 8 pontos percentuais. O levantamento feito pelo Instituto Todos pela Saúde mostrou que o Distrito Federal foi onde ocorreu a maior taxa de positividade. Em seguida, estão Goiás, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A Organização Mundial da Saúde revelou que 2.600.000 pacientes morrem todos os anos no mundo devido a erros evitáveis na assistência à saúde, o que equivale a 5 pacientes a cada minuto. De acordo com a OMS, de cada 10 pacientes, 4 sofrem algum tipo de prejuízo durante o atendimento na atenção primária e ambulatorial, com os principais erros relacionados a diagnóstico, prescrição e uso de medicamentos. Sem contar, por exemplo, do impacto direto na vida dos pacientes, já que os erros de medicação resultam em um custo de mais de 40 bilhões de dólares, cerca de 196 bilhões de reais por ano. Para a organização, esses erros são inaceitáveis. Por isso, desde 2019, a entidade instituiu o dia 17 de setembro como o Dia Mundial da Segurança do Paciente, com o objetivo de chamar a atenção global para essa questão. Neste ano, o tema central da campanha é engajar pacientes para a segurança do paciente, focando na necessidade de cada vez mais as instituições de saúde ouvirem seus pacientes, familiares e cuidadores, para que eles sejam participantes ativos dos cuidados. Um slogan para reforçar a importância de oferecer um nível de representatividade e de escuta para esse paciente muito superior ao que é tido atualmente na maioria das instituições de saúde. É uma ideia de inclusão do paciente em todo o processo de cuidado, fornecendo um atendimento seguro e de qualidade, garantindo os seus direitos. De maneira geral, segurança do paciente é um atributo da qualidade da assistência e é a capacidade de um serviço de saúde, junto com a sua equipe de profissionais, de evitar lesões, danos, feridas ou outros problemas decorrentes do cuidado. Ou seja, fazer com que esse paciente não adquira alguma condição que ele não tinha quando deu entrada no serviço de saúde. Além disso, a segurança do paciente também é extremamente importante para garantir a confiabilidade de uma instituição de saúde. Na maioria das vezes, os eventos adversos são causados por falhas humanas ou de processos internos que podem ser corrigidos e melhorados. Por exemplo, um paciente bem informado funciona como uma barreira para evitar erros, pois ele, compreendendo seu tratamento e sua condição, vai perceber caso alguma mudança ocorra durante seu tratamento. Mas isso só é possível quando existe uma discussão de processos, comunicação eficaz, diagnóstico assertivo e profissionais treinados e capacitados. A Líbia segue contabilizando os prejuízos causados pelas enchentes que devastaram a região. Até o momento, mais de 11 mil pessoas morreram e mais de 30 mil seguem desaparecidas na região. De acordo com as equipes de resgate, diversos corpos surgem a todo instante na areia das praias de Derna. O cenário visto na Líbia é devastador. Corpos espalhados por todos os lados, gritos de socorro de alguns sobreviventes vindos debaixo de escombros, casas arrasadas, veículos capotados. De acordo com alguns sobreviventes, até parece que o país foi atingido por uma bomba atômica. Nesta sexta-feira, pelo menos 200 corpos foram encontrados pelas equipes de resgate nas praias da cidade, entre crianças, mulheres e homens. Ninguém foi poupado pelo desastre. Nos últimos dias, mais de 1.000 pessoas foram enterradas em valas comuns na cidade. A atitude fez com que membros da Organização Mundial da Saúde apelassem por enterros melhor geridos. De acordo com a organização, enterros precipitados poderiam levar à angústia mental para as famílias e representar uma ameaça à saúde dos sobreviventes, pois os corpos que estivessem dentro ou perto de fontes de água doce poderiam contaminar a água. As autoridades do país não estão conseguindo dar conta da quantidade de corpos. Nesta sexta-feira, o Crescente Vermelho, nome dado à Cruz Vermelha, enviou um voo de carga para Benghazi.
a maior cidade do leste da Líbia, com 5.000 sacos para cadáveres. O Conselho Norueguês para os Refugiados, que tem uma equipe de 100 pessoas na Líbia, disse que a gestão de cadáveres é a preocupação mais urgente. Nesta sexta-feira, as buscas continuaram na Líbia. Cães de uma ONG de resgate espanhola vasculharam o país em busca de sobreviventes. Mas ajuda também chegou com um avião com alimentos, suprimentos médicos e materiais de abrigo, enviado pelos Emirados Árabes Unidos. A Alemanha também enviou um avião de carga, com tendas, camas, cobertores e geradores de energia. O país europeu planeja fornecer um total de 100 tendas com iluminação, 1.000 berços, 1.000 cobertores, 1.000 esteiras e 80 geradores de eletricidade para a Líbia. O Unicef também enviou kits e suprimentos médicos para 10.000 pessoas, além de 11.000 kits de higiene. Nesta sexta-feira, a ONU liberou 10 milhões de dólares do Fundo Central de Resposta a Emergências e lançou um apelo para arrecadar 71 milhões de dólares para ajudar o país e as mais de 250 mil pessoas afetadas pelas inundações. A organização ainda informou que está mobilizando uma equipe robusta para apoiar e fornecer recursos. E a seguir, cientistas europeus descobrem como os neurônios morrem no processo de Alzheimer. E ainda, a geração fone de ouvido apresenta um risco de perda auditiva cada vez mais precoce. Os motoristas que utilizam a ponte Rio-Niterói vão começar em breve a sentir os benefícios da cobrança do pedágio por um sistema que tem como um dos seus principais benefícios a redução dos congestionamentos. A partir de outubro deste ano, a ponte Rio-Niterói começa a testar um sistema de cobrança automático, o Free Flow. Essa tecnologia permite que o pagamento seja feito por meio de leitura da placa, acompanhado de uma etiqueta instalada no veículo. Ou seja, não será mais necessárias as cabines nem as cancelas. Muito menos haverá necessidade de reduzir a velocidade, promovendo uma melhor fluidez no trânsito. E segundo a concessionária, durante o período de testes, nada vai mudar para os usuários. A Agência Nacional de Transportes Terrestre autorizou a concessionária Ecoponte para a realização deste projeto, mas ainda não existe previsão para eliminar a praça de pedágio. Segundo dados da agência, mais de 550 mil veículos deixaram de pagar o pedágio na Rio Santos desde 31 de março, quando o projeto piloto foi iniciado, até o dia 30 de julho, que corresponde quase a 14% e representa uma evasão de mais de 3 milhões de reais. Mesmo assim, a taxa ainda se mantém abaixo da média de outros países que utilizam o Free Flow, como Chile, Colômbia, Equador e Estados Unidos, onde a inadimplência varia de 17% a 22%. Não durou muito a carreira do uruguaio Diego Aguirre como técnico do Santos. Ele foi demitido depois de apenas 5 jogos com 4 derrotas e apenas 1 vitória. A direção do clube concluiu que não dá mais para segurar o treinador, ainda mais depois da derrota de ontem para o Cruzeiro de 3-0 em plena Vila Belmiro. Para piorar, o time está na zona de rebaixamento. Um tribunal da cidade de Madrid, na Espanha, proibiu o ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luís Rubiales, de se aproximar da jogadora de futebol Jenny Hermoso. Rubiales beijou a boca da atleta durante as comemorações da Copa do Mundo Feminina no mês passado. Ela garante que não pediu. O ex-presidente terá que manter pelo menos 200 metros de distância de Hermoso e também não poderá se comunicar com ela de forma alguma durante as investigações. Um grupo de cientistas do Reino Unido e da Bélgica descobriu de que maneira as células cerebrais morrem na doença de Alzheimer, no processo chamado de necroptose. A descoberta publicada na revista Science também mostrou novos mecanismos para o tratamento da doença. Agora, um dos maiores mistérios da ciência finalmente foi explicado. As evidências mostraram que existe todo um processo para a necroptose. A necroptose é o nome dado à morte celular que elimina células não desejadas.
Tudo isso começa com uma inflamação cerebral causada pelo acúmulo de duas proteínas chamadas amiloide e tau entre os neurônios. Em consequência, estas células que transmitem os impulsos do sistema nervoso no cérebro sofrem uma mudança química interna. Após a formação das placas com estas proteínas, os neurônios começam a produzir a molécula MEG3, o que origina a necroptose, ou morte das células cerebrais. Os cientistas também descobriram que as células cerebrais se mantiveram vivas a partir do bloqueio dessa molécula chamada MEG3. A morte das células causa a perda de memória, um dos sintomas mais devastadores do Alzheimer. Para chegar até o resultado, os estudiosos realizaram experimentos a partir de células cerebrais humanas transplantadas para os cérebros de camundongos. Os roedores foram geneticamente modificados para produzir grandes quantidades da proteína amiloide. Nos últimos meses, alguns medicamentos com o objetivo de eliminar proteína do cérebro foram criados para retardar a destruição das células cerebrais. A equipe de cientistas considera a descoberta emocionante, mesmo que ela esteja ainda em estágio inicial. Os resultados foram considerados como uma nova possibilidade para estudar futuros tratamentos para retardar ou mesmo parar a progressão da doença no futuro. A escolha dos alimentos no supermercado geralmente é feita com base em uma lista de necessidades, mas nem todas podem ser as mais saudáveis. Pesquisadores de uma universidade em Nova Jersey, nos Estados Unidos, analisaram os nutrientes de variados pratos. No total, 41 alimentos tiveram a densidade de seus nutrientes analisados. Os especialistas calcularam a quantidade presente de 17 nutrientes essenciais para o corpo humano, como a vitamina A. Em seguida, compararam a proporção da presença desses componentes em relação ao número de calorias presente em cada um deles. Em primeiro lugar, considerado o alimento mais saudável de todos, o agrião se destaca pela sua riqueza nutritiva. O vegetal de folhas escuras alcançou o topo por conter não apenas a vitamina C e A, mas também ferro, potássio, magnésio, cálcio e componentes antioxidantes. O estudo aponta para a capacidade medicinal da planta de desintoxicar o corpo e purificar o sangue. Em seguida, no segundo lugar, a alface chinesa, fonte de nutrientes, proteína vegetal e aminoácidos necessários para o organismo, além de também oferecer as vitaminas C e B, não pode faltar na lista do supermercado. A acelga toma posto do terceiro lugar no pódio. O vegetal, que contém poucas calorias, carrega em si uma série de nutrientes, rico em vitaminas B e C, além do beta-caroteno, que ajuda na produção de vitamina A. Sua folhagem oferece um cardápio de minerais como ferro, cálcio e magnésio. A folha da beterraba ganha da própria raiz no quesito nutrição. Os especialistas chegaram à conclusão que a folhagem merece o quarto lugar após verificarem que ela é fonte de beta-caroteno e cálcio em maior quantidade. Além, claro, vitaminas e minerais presentes no vegetal. O espinafre, em quinto lugar, contém nutrientes semelhantes ao da acelga, contudo, em menor concentração. Mais um da família das folhas verdes escuras apresenta as vitaminas do complexo B e C, junto aos minerais essenciais ao organismo. Por último, mas não menos importante, a couve. Sua importância se dá pela presença das vitaminas A, C, D, E e K, potássio e antioxidantes. Ela é indicada para a prevenção de doenças cardiovasculares e fortalecimento do sistema imunológico. Com essas informações, nada de consumir produtos ultraprocessados. Vamos nos alimentar melhor e de forma mais saudável. Um estudo revelou que os jovens têm tido problemas auditivos cada vez maiores e faz um alerta. A perda auditiva precoce sugere maior risco de demência. Esse problema antes, Beatriz, era associado tipicamente ao envelhecimento e passou a ser também preocupação para os mais novos.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, 1,5 bilhão de pessoas no mundo possuem algum grau de perda auditiva. Apesar da maioria ser casos leves, quase imperceptíveis, dependendo da idade, o que reforça a importância de realizar periodicamente avaliações auditivas e de intervir com uma reabilitação se necessário. A tendência é que esse número aumente nos próximos anos. Hoje, seja nas ruas, no transporte, na escola ou até em casa, é praticamente impossível ver um jovem sem fones de ouvido. Isso pode ser explicado associando o aumento à superexposição sonora que o ambiente digital traz. Usar fones mais potentes, por exemplo, para jogar videogame, acaba isolando os jogadores do mundo real, potencializando ainda mais o risco de desenvolver problemas auditivos cada vez mais precocemente, já que nem sempre é possível controlar as intensidades e o tempo de uso. Para especialistas, o volume da música ou de qualquer outro conteúdo sonoro para crianças e adolescentes deve ser mais baixo em comparação àquele que um adulto escuta, por conta da diferença de tamanho do canal auditivo. Ainda existem poucos estudos que avaliam os impactos do uso do fone de ouvido dessas faixas etárias, mas já se sabe que se o tempo de uso e a intensidade do volume forem exagerados, o risco de perda precoce de queixas auditivas são factíveis. Uma pesquisa conduzida na Holanda apontou que 1 em cada 7 crianças apresentou sinais de perdas auditivas que poderiam estar associadas a exposições aos fones de ouvido. Já um outro estudo publicado na revista científica The Lancet, em 2020, mostrou que as perdas auditivas indicam maior risco para o aparecimento de quadros de demência em uma pessoa. E junto com ele aparecem outros fatores como obesidade, baixo nível de educação e depressão. Ainda é considerada uma extrapolação falar que o uso exagerado de fones de ouvido na infância e na adolescência causa demência. Mas já se sabe que as perdas auditivas que aparecem ao longo da vida podem sim determinar o aparecimento desta condição por conta do alto nível de isolamento social. Além da saúde física, um outro alerta que se faz para o uso dos fones de ouvido está relacionado à saúde mental, já que boa parte da nossa relação com o mundo se dá pela audição. É também por meio dela que a nossa comunicação acontece e que tomamos consciência do nosso próprio corpo no espaço, a partir das pressões sonoras que sentimos no ambiente. Por isso, quando um jovem coloca um fone de ouvido, seja para escutar sua música ou para jogar o seu jogo, ele pode estar se isolando do mundo externo e dos conflitos que ele apresenta. Sem a audição, o isolamento, que era só mental em casos de depressão, por exemplo, vira também físico. A OMS recomenda uma quantidade de 75 dB por 80 horas semanais para crianças e adolescentes. Para especialistas, quando o som do fone pode ser ouvido do lado externo por outra pessoa, há um risco. O recomendado é nunca usar fones de ouvido com volume máximo. É bom manter na metade ou um pouco mais acima da metade do limite sonoro do aparelho. Além disso, os pais também podem regular a exposição sonora dos filhos, reduzindo o limite de volume máximo nas configurações do aparelho celular. Quanto ao tipo de fone ideal, a recomendação são os headphones, que oferecem uma vedação maior, porque, com isso, o som se dispersa menos e há menor necessidade de deixar o volume alto. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite e fim de semana para você. Se cuida e até segunda. Boa noite, fique na paz. Tchau.